Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor Estado esteja em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez juntos para poder meditar a Palavra de Deus através do nosso canal do YouTube e que alegria poder contar sempre com a sua presença amiga e fraterna. Hoje chegamos então a esse dia 21 de janeiro de 2018. Vivenciamos então o terceiro domingo do tempo comum nesse nosso ano B. Convido então você a tomar as leituras propostas para esse domingo. A primeira leitura do livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 5, depois versículo 10. Salmo responsorial, Salmo 24. E a segunda leitura de hoje, extraída da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 29 a 31. E o evangelho proposto para este terceiro domingo do tempo comum, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20, que vai nos narrar o seguinte. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Caminhando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Prosseguindo pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, consertando as redes do barco. Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desse terceiro domingo do tempo comum, ela nos propõe então a continuação da reflexão de que nós ouvimos lá no domingo passado, no segundo domingo do tempo comum. E assim, então, nos recorda mais uma vez que Deus, Ele ama cada homem, cada mulher, e chama cada um à vida plena. E assim, então, a resposta do homem a esse chamamento de Deus passa por um caminho de conversão pessoal e de identificação com Jesus. É justamente essa temática que nós vamos acompanhar ao poder, então, mergulhar nas leituras de hoje. Nós temos na primeira leitura de hoje, extraído do livro do profeta Jonas, como dizia no início dessa nossa reflexão, Jonas foi enviado por Deus a uma cidade de Nínive para poder então anunciar a conversão. E é interessante porque Jonas, ele de antemão, ele no primeiro chamado do Senhor, Deus manda ele a Nínive e ele vai por outros caminhos. E ali então conhecemos a história, o fim trágico de Jonas, que é dentro do ventre da baleia. E agora, chamado novamente por Deus, ele se coloca a caminho de Nínive. E aqui então, a primeira leitura, o autor nos narra que para poder atravessar Nínive seria necessário 3 dias. Jonas então atravessa apenas um dia, anunciando a conversão, pedindo a conversão ao povo. E ali então vai nos dizer ainda o texto que desde então o rei até os animais, todos então resolvem fazer jejum, se arrepende, se converte dos seus pecados. E assim então Deus, diante dessa mudança de mentalidade do povo de Nínive, que então ali percebe e reconhece o seu erro, o seu pecado, Deus então desiste de castigar a cidade, como havia prometido, de destruir inteiramente a cidade. E assim então, meus queridos e amados irmãos, essa primeira leitura nos mostra o amor infinito de Deus por cada um de nós. Deus que também espera o tempo oportuno da nossa conversão, para que nós possamos também ouvir o seu chamado, porque também, assim como Jonas, nós somos chamados a uma missão em particular nesse mundo. Temos algo que Deus então quer de nós. E assim então, se nós não pararmos, se nós não tivermos esse encontro pessoal com Deus, não iremos então conhecer qual é a sua vontade para a nossa vida. E a nossa vida
fatalmente será uma vida vazia, frustrada, sem sentido, porque nós não nos descobrimos, não encontramos aquela que é a vontade de Deus para a nossa vida. E assim, quando encontramos, ela nos preenche, ela nos ilumina, nos fortalece, nos ajuda a poder viver a vontade de Deus. E assim, consequentemente, nós então poderemos experimentar a felicidade, não fruto dos prazeres que o mundo oferece, mas a felicidade que somente Deus pode proporcionar a cada um de nós, seus amados filhos, diante desse amor infinito. Jonas, num segundo momento, depois de anunciar então a conversão, ele fica bravo porque Deus teve misericórdia da cidade. E é interessante a gente compreender o contexto dessa primeira leitura. O autor então escreve esse livro justamente porque é uma época em que Esdras e Neemias haviam fechado então a ação de outros povos. Ou seja, para eles somente o povo de Israel é que tinha valor. E deixaram de lado os outros. Não reconheciam as outras pessoas. E assim então esse texto visa mostrar para nós que também as outras pessoas são filhos amados de Deus. São queridas também por Deus e que Deus espera a conversão. E Deus quer a salvação de cada um deles. E quantas vezes nós também não agimos dessa forma? Ficamos irritados porque o irmão que não participa muitas vezes da comunidade, o irmão que não é fiel, não ajuda na pastoral, no movimento, muitas vezes alcançam a graça. E nós muitas vezes lutamos para poder alcançar diante de Deus a nossa graça que nós esperamos. E muitas vezes fechamos o coração. E não podemos ser assim, porque Deus é um Deus de todos. E principalmente aqueles que estão afastados, Deus então quer ser presente na vida deles. E é por isso que torna-se mais visível a ação de Deus na vida desses nossos irmãos. E assim, convertendo-nos também do nosso pensamento, para poder então compreender a vontade de Deus, nós poderemos então, como o salmista de hoje, rezar: mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos, e vossa verdade me oriente e me conduza. É nesse caminho que nós somos então chamados a trilhar, o caminho do Senhor, na sua verdade. É nesse caminho que nós então devemos rezar sempre e pedir ao Senhor que nos conduza, porque os caminhos que o mundo de hoje nos oferece, os atalhos da vida, muitas vezes são tentadores, sedutores, e fatalmente, se não estivermos ali firmes em Deus, nós então estaremos fadados a ceder à tentação, e aí muitas vezes teremos então que assumir as consequências diante dessa escolha, que nem sempre são então escolhas que trazem coisas boas. Na maioria das vezes trazem consequências e, dependendo da atitude, da situação, consequências gravíssimas para a nossa vida. E assim então podemos lançar um olhar também para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, então, podemos dividi-lo em dois momentos. O primeiro, o Marcos, ele faz questão de frisar que agora, com a prisão de João Batista, inicia-se então o ministério de Jesus, ou seja, João Batista é o último dos profetas, ou seja, encerra o Antigo Testamento. Agora tem início o Novo Testamento, que Jesus veio inaugurar. E é por isso então que ele vai dizer: completou-se o tempo, convertei-vos e crede no Evangelho. Então é preciso de conversão, é preciso mudar de mentalidade, para que nós possamos compreender os desígnios de Deus, que chama, aí vem a segunda parte do Evangelho de São Marcos, chama a cada um de nós para que possamos também ser protagonistas de uma nova história. Porque Jesus veio a esse mundo, ele veio inaugurar o reino de Deus, mas ele não concretizou esse reino. Esse reino só se concretizará lá na Jerusalém Celeste, quando todos nós estivermos diante de Deus, quando ele vir na segunda vinda gloriosa. Mas enquanto isso, somos chamados então a construir esse reino. E qual a nossa resposta diante desse chamado de Deus? O Evangelho, seguindo aí então, ele nos dá justamente essa realidade. Nós temos então, agora, dois irmãos que estão ali juntos, pescando, ou seja, no seu dia a dia, trabalhando,
conquistando o seu ganha-pão. E é nesse contexto que Deus então intervém na vida desses dois irmãos, que são eles, Simão e André. E ali então, eles logo acolhendo o chamado de Jesus, que diz: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles não perguntam: ora, que garantia nós teremos? Teremos carteira registrada? O que eu posso então ali ter como garantia de que isso dá certo? Eles não perguntam nada disso. E aqui então vem o segundo ensinamento para nós, que é preciso então, para poder seguir Jesus, é preciso então desapegar de interesse. Não podemos então seguir Jesus pensando lá na frente em conquistar algo. Ah, eu vou seguir Jesus, que eu vou então ali ter uma casa, vou ter uma mansão, uma casa na praia, um carro novo, vou ter isso, vou prosperar. Jesus não nos garante nada disso. A única garantia que Jesus nos dá é de que nós não estaremos só jamais. Ele estará sempre conosco, até a consumação dos tempos. E assim então Jesus continua a chamar. Seguindo adiante, avistam mais dois irmãos, Tiago e João, que também acolhem esse chamado de Jesus, porque eles estavam ali consertando as redes. E é interessante porque Tiago e João eram pescadores, e esse consertando as redes, o que significa isso? Ora, estão lutando ali para poder se preencher, estão ali reorientando a sua vida, estão buscando sentido para a sua vida. E quantas vezes nós também tentamos consertar as redes, nós, porque não encontramos sentido, felicidade, paz, tudo aquilo que nós almejamos, conseguimos justamente ao contrário: tribulação, perseguição, calúnia e tantas outras situações que vão acontecendo nas nossas famílias. Então é preciso abrir-se àquele que pode consertar a rede, aquele que pode então nos dar uma rede nova. E assim então poderemos fazer com que o nosso trabalho nessa vida tenha sentido, tenha êxito, porque não estaremos caminhando, atirando por todo lado. Estaremos direcionando a nossa vida para aquilo que realmente vale a pena. E somente Jesus pode nos orientar nesse caminho. Então eu preciso segui-lo. Agora, seguir Jesus não é nada fácil. Porque nos caminhos, muitas vezes, vamos encontrar pedras, buracos, montanhas. Tudo isso que muitas vezes vão tentar nos impedir de prosseguir a nossa caminhada de fé. Mas é na perseverança que nós poderemos então chegar ao final dessa nossa caminhada e dizer: valeu a pena. Tudo aquilo que eu vivi, faria novamente, tudo de novo, porque encontrei o sentido da minha vida. Tantas pessoas de hoje, então, andam aí desorientadas, vazias. Por quê? Canalizam a sua vida para as coisas terrenas e tudo isso não nos preenche. Pelo contrário, só nos traz então sofrimento, vazio. Quantas pessoas, e isso é título de tantos filósofos que refletem sobre essa temática. A crise existencial. Pessoa que já não tem sentido, ou não encontra sentido para a sua vida. De onde vim? Para onde eu vou? Por que eu existo? Para que eu estou nesse mundo? E o Evangelho de hoje nos dá a resposta. Nós estamos nesse mundo para ser sinais da presença do amor de Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso segui-lo. E a segunda leitura de hoje, Paulo então narra para nós justamente uma realidade, falando que o tempo é breve. Então não podemos deixar, mais para frente eu vejo esse negócio de seguir Jesus. O ano que vem eu vou ajudar na pastoral. Ano que vem eu vou então entrar no seminário. Ano que vem eu vou ver esse negócio de vocação. Não, o tempo é breve. O tempo é curto. E não podemos então ali ficar esperando. Porque quando nós menos ali imaginarmos, Deus então virá
ou nós iremos até Ele. Então o chamado de Deus é para hoje. E Deus espera uma resposta de cada um de nós. É claro que o sentido, o contexto dessa segunda leitura, Paulo está escrevendo para a comunidade de Corinto, uma cidade portuária. Uma cidade, então, onde vêm vários marinheiros, e ali imagine, drogas, prostituição, todo esse contexto que nós bem conhecemos. E que, então, muitas pessoas se entregam ao prazer sexual, a orgias. E Paulo, então, busca colocar tudo no seu devido lugar, dizendo, olha, havia, então, aquelas pessoas também que eram os extremos, aqueles que abominavam também a questão da sexualidade. Tudo isso, né, fruto do quê? Da cultura grega, que abominava a sexualidade. E ali nós tínhamos então os extremos, aqueles que não queriam saber da sexualidade e aqueles que então que abusavam. E Paulo então busca colocar tudo no seu devido lugar, dizendo então, olha, aquele que é casado, viva como casado, respeite a sua esposa. Aquele que não é casado, viva sem se casar, busque então ali o sentido da sua vida, canalize a sua vida para que ele realmente vale a pena. Então, e como nos dias de hoje essa palavra se faz pertinente para a nossa reflexão? Quantas pessoas também estão aí na busca dos prazeres que o mundo oferece, da sexualidade? Vão aí de noite em noite, marcando quantas pessoas passam por suas mãos, como se fosse um objeto, a qual então você se usa, descarta, joga fora, se machucou, depois remenda. E nós não podemos ser assim. Não podemos olhar também as pessoas dessa forma. É preciso ali reenxergar e perceber que aquele irmão, aquela irmã é imagem e semelhança de Deus. Assim como a primeira leitura, também Deus quer a conversão desse irmão. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós sejamos Jonas na vida desses nossos irmãos, para que eles possam também reorientar a sua vida para os caminhos do Senhor. E assim, então, com certeza, poderemos viver a nossa vocação, esse chamado que Deus tem para cada um de nós, ajudando na construção do reino de Deus. Portanto, queridos e amados irmãos, abramos o nosso coração, deixemos que, então, a voz de Deus ecoe dentro de nós, e que nós possamos, então, responder um sim generoso a esse chamado que Deus tem para cada um de nós. Você que já encontrou a sua vocação, renove o seu sim a cada dia. Faça com que, de fato, a presença de Deus possa então ser percebida através do nosso testemunho. E assim, com certeza, poderemos, como tantos santos da igreja, descansar em paz, na certeza de que combatemos, como Paulo nos ensina, combatemos o bom combate e que aguardamos então, agora, a coroa eterna, a qual então o Senhor justo e misericordioso virá nos coroar. Que essa seja então a nossa meta e que nós possamos então nos abrir ao chamado de Deus, à ação de Deus, e assim esse Deus possa se tornar conhecido diante do nosso testemunho, diante da nossa pregação, e assim o reino de Deus aconteça no meio de nós. Que Maria Santíssima nos ajude nessa nossa caminhada, os apóstolos, os primeiros a acolher esse chamado de Deus, também nos ajude a poder colocar em prática, a viver sempre os ensinamentos do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Já estamos aí com mais de 860 inscritos. Que alegria, que bênção de Deus. É sinal de que Deus age também através desse nosso canal. Ele quer também ser conhecido através do meio de comunicação social, chegar aos corações de tantos irmãos. E por isso, eu convido a você que ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo em inscrever-se. Venha também a nos ajudar. Compartilhe e divulgue esse vídeo, esse canal, para que a palavra de Deus alcance os corações desses nossos irmãos que estão aí como os habitantes de Nínive, gastando a sua vida diante dos prazeres que o mundo oferece. Que a graça de Deus, então, nos socorra e que possamos, então, levar sempre ao bom termo a nossa missão de evangelizar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor.